E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Herbert Melgaço, eu dou aula de Física no De Olho no Enem. E hoje iremos resolver uma questão sobre dilatação térmica dos líquidos. Vamos para a questão? Um recipiente de vidro comum de coeficiente de dilatação linear igual a 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 está completamente cheio de álcool etílico, de coeficiente de dilatação volumétrica igual a 0,75 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Após o conjunto sofrer uma variação de temperatura ΔT, ocorre o vazamento de líquido. Determine o valor aproximado do coeficiente de dilatação volumétrica aparente do álcool etílico. Bom, vamos lá. Ele está falando aqui sobre dilatação volumétrica e relacionando com linear, né? Bom, no caso aqui ele fala da dilatação linear do vidro, né, do vidro comum. Existe uma relação entre a dilatação linear e a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, cujo símbolo é dado por gama, é igual a 3 vezes alfa, tá? Então a gente já pode colocar aqui, ó, 3 vezes o valor, né, que é 9 vezes 10 a menos 6. Vamos usar o lado de cá como rascunho para esses cálculos menores e lá a gente coloca a solução em geral. Então, gama, opa, deixa eu melhorar meu gama aqui. Gama é igual a 3 vezes alfa. Então, eu tenho 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6. Lembrando-se que, na multiplicação de um número por notação científica, a gente conserva a notação científica de base 10 e multiplica pelo número que acompanha, que no caso é o 9. Então, 9 vezes 3, 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Do vidro. Beleza, vamos analisar agora fazendo uma figura aqui. Temos aqui um recipiente, né, de vidro e ele está completamente cheio. Vou colocar aqui de azulzinho. De álcool etílico. Essa parte azul aqui, ó, é o álcool etílico, né, que ele está falando ali no enunciado. Isso, álcool etílico. Beleza? Quando você aquece, você vai ter aqui uma dilatação tanto do recipiente, né, que é essa linha preta aqui, o quadradinho preto, quanto do líquido. Como o líquido ele vai exceder o volume máximo do recipiente, ele vai vazar. Esse vazamento do líquido, né, que vai sair aqui, nós chamamos de volume ou variação volumétrica aparente. Para quem acompanhou a nossa aula ao vivo, viu que eu dei o conceito do que é a variação volumétrica aparente. Só recapitulando, seria a variação que o líquido aparenta ter dentro do recipiente. Lembrando-se que nessas situações a gente sempre coloca o líquido cheio até o limite máximo do recipiente. Bom, por que isso? Primeiro porque o líquido ele vai ter o volume onde o recipiente está contido. Então, se o recipiente ele tem um formato quadrangular, no caso de um cubo, a gente vai calcular o volume de um cubo. Se ele tem um formato de um cilindro, a gente vai calcular o volume de um cilindro e assim por diante, beleza? No caso o líquido, ele não tem um volume definido, assim como no caso dos gases. Os gases também não possuem um volume definido, depende do recipiente que estão contidos, beleza? Vamos para a questão? Vamos lá. Então, eu sei que ele vai ter essa variação volumétrica aparente, obedecendo também a equação da dilatação volumétrica. ΔV é igual a VO, que é o volume inicial, vezes o gama aparente, vamos chamar de APA, vezes a variação de temperatura, ok? Bom, temos agora os dados aqui, e também ele disse que a variação volumétrica, né? Aqui, ó, completamente cheio de álcool etílico, cuja variação volumétrica, ou perdão, a dilatação volumétrica, né, do álcool etílico é de 0,75, ok? Quando nós temos uma situação como essa, a gente faz a seguinte equação é montada. Variação volumétrica real do líquido é igual a variação volumétrica aparente mais a variação volumétrica do recipiente. Vamos chamar de REC, ok? No caso, como os três eles vão sofrer a mesma variação de temperatura, né, porque eles são aquecidos ao mesmo tempo, ok? Então,
a gente pode também expressar essa equação da seguinte maneira. Vou colocar aqui no cantinho. Eu tenho ΔV real é igual a ΔV aparente mais ΔV do recipiente. Como os três, né, obedecem à mesma equação de variação volumétrica, então vai ficar assim. Gama real é igual a gama aparente mais o gama do recipiente, ok? No caso, o gama real, ele vai ser o gama do próprio líquido, né, que está contido no recipiente, que é o álcool etílico. Então, a gente vai colocar aqui 0,75 vezes 10 elevado a menos 3, como está aqui no enunciado. É igual a... Ele quer saber, no caso, o coeficiente de dilatação volumétrica aparente, então ele quer saber o gama aparente, então repete aqui a variável, gama aparente, mais o gama do recipiente, que nós calculamos anteriormente, que vale 27 vezes 10 a menos 6. Então, vamos colocar aqui, 27 vezes 10 a menos 6. Bom, vamos isolar essa variável aqui, porque é ela que ele quer descobrir, certo? Então, isolando, ó, gama aparente, eu vou fazer por parte. Se aqui está positivo, ele vai ficar negativo. Então, menos gama APA é igual a 27 vezes 10 a menos 6 menos 0,75 vezes 10 a menos 3. Só que ele quer esse valor aqui, ó, positivo. Alguns professores de matemática, né, ou até mesmo de física, fazem o seguinte truque, né, ou sugestão, de multiplicar todos os termos por menos 1. Então, vamos multiplicar isso aqui tudo por menos 1. E aqui vai ficar agora, vamos colocar aqui do lado. Vai ficar gama aparente, ficou positivo agora, tá vendo? Quem é positivo fica negativo e vice-versa. Então, eu vou ter 0,75 positivo vezes 10 a menos 3 menos 27 vezes 10 a menos 6. Só que por que a gente não pode fazer a conta agora de imediato aqui? Percebam que, deixa eu até grifar contra a cor, que os expoentes, ó, eles têm ordens de grandeza diferentes. Precisamos colocar os dois expoentes na mesma ordem de grandeza. Toda vez que você fizer uma conta, uma operação matemática que envolve notação científica, você precisa colocar os expoentes na mesma ordem de grandeza. Então, se um está com 10 a menos 6, o outro também precisa estar com 10 a menos 6. Ou se, por exemplo, eu tenho aqui 10 a menos 3 e 10 a menos 6. Ou você muda um para 10 a menos 3, ou o outro para 10 a menos 6, tá? De modo que a operação possa ser concluída. Vamos terminar a questão. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó, os expoentes. A gente pode fazer o seguinte. Eu posso passar a vírgula que está aqui no 27 para a esquerda. Quando eu faço isso, esse valor aqui, ó, do expoente, ele vai diminuir. Vamos mexer aqui um pouquinho. Eu tenho gama, APA. Vamos mexer também no 0,75, ó. Vamos colocar assim, 7,5 vezes 10 a menos 4, porque o expoente ele vai diminuir quando a vírgula vai para a esquerda, menos 1, 2. Vamos colocar aqui, ó, 0,27, né? Ou seja, a vírgula andou duas casas para a esquerda. Então, aqui também vai mexer duas casas. Então, vai ficar vezes 10 elevado a menos 4. Pronto. Eu coloquei agora os dois expoentes na mesma ordem de grandeza, né? Menos 4 e menos 4. E agora sim eu posso fazer o cálculo de 7,5 menos 0,27. Ok? Vamos lá. Coloca aqui no cantinho, 7,50, 0,27. Menos 7 para 10, 3, né? Vai 1. 1 e 2, 3 para 5, 2, certo? Aqui,
no caso, a gente vai sobrar o próprio 7, né? Porque eu tenho 0 para 7, então 7 mesmo, ok? Então, segue certinho aqui, 7,23. Então, a variação aparente aqui, o gama aparente, vai ser 7,23 vezes 10 a menos 4, ok? Aqui, ó, certinho, a letra D. 7,23 vezes 10 a menos 4. Vamos colocar aqui a notação científica. A ordem de grandeza, não. Quase me fugiu o nome, gente. A unidade de medida. Pronto, agora saiu. Que é graus Celsius a menos 1. Vamos grifar aqui com resposta de vermelho, bonitinho. E tá aí. É um cálculo simples de se fazer, ok? Então, letra D. É um cálculo simples de se fazer, mas requer atenção. Por quê? Quando você trabalha com dilatação volumétrica de um líquido, você vai ter ali a dilatação também do recipiente onde esse líquido está contido. Porque o líquido por si só, se você considerar um líquido aberto no meio externo, ele não tem um volume definido, um volume próprio. Então, quando você pega esse líquido e insere no recipiente, seja ele um cilindro, um cubo, uma pirâmide, enfim, ele vai assumir a forma, né, o volume, né, o formato daquele recipiente. E aí sim você vai analisar o comportamento daquele líquido, como ele dilata ou como ele diminui de tamanho e etc. Ok? Lembre-se também que você tem uma relação entre o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e o alfa e o beta. Ou seja, o beta, que no caso é o superficial, ele vale o dobro de alfa para o mesmo tipo de material. E o gama, ele vale o triplo de alfa para o mesmo tipo de material. Por isso que eu fiz essa relação que está ali em cima, ó, de gama é igual a 3 vezes o valor de alfa. Lembre-se também que na equação geral de dilatação volumétrica de um líquido, eu tenho que levar em consideração no cálculo, né, a dilatação aparente quando o líquido extravasa do recipiente e a dilatação também do próprio recipiente, porque ele é aquecido primeiro do que o líquido, ok? Bom, no mais, refaça essa questão com calma, tá? Ela exige atenção, principalmente pelos elementos matemáticos que ela apresenta, que envolvem notação científica, ordem de grandeza, tá? E no caso, uma soma e subtração dessas ordens de grandeza, é importante você relembrar isso para não errar na hora da prova do Enem ou de um vestibular. Chame seus amigos, discuta essa questão com eles aí com calma, beleza? Fiquem com Deus, um abraço e que a massa vezes a aceleração seja com vocês. Tchau, gente!